Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade, com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca San. E aí, como que todos estão? Tudo bem? Que bom, né? Estar novamente com vocês. E irei falar agora sobre os ciclos cósmicos. O homem vive num ilimitado e misterioso, mas ordenado universo, que evolui e revolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo durante o qual certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se realizam e ao fim do qual irão ser repetidos em novo ciclo. Um período de anos ou idades no qual certos fenômenos ocorrem, os quais, por sua vez, se interrelacionam com toda a vida. Há ciclos de órbitas nos céus, ciclo das estações na Terra, ciclos do dia e da noite. Existem também os ciclos das idades. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. Ciclos menores ou maiores podem ocorrer a cada 10, 1000, 3000, 10.000 anos e assim por diante, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. E o ensinamento que você encontra com o título Ciclos Cósmico está no Alicerce do Paraíso, volume 1, Lei da Natureza. Tudo é regido pelas imutáveis leis da natureza, inclusive os pensamentos e os atos dos homens. Quando os nossos pensamentos e ações são construtivos e benéficos e estão em conformidade com as leis dos cosmos, facilitando o plano evolutivo, então somos felizes e prosperamos. Mas quando contrariamos as leis, somos de pouca utilidade para nós mesmos e para Deus, visto que as suas leis são absolutas. Quando a nossa atitude mental está em desacordo com as leis, sofremos e pouco pode ser feito por nós. Está no título As Leis Divinas e a Dedicação, no livro Os Novos Tempos. E para você entender como conseguimos se afastar dessas leis da natureza, é quando se tornamos uma pessoa materialista, pessoas que acreditam somente naquilo que vê. A visão materialista está limitada pelos 5 sentidos. Tem, portanto, uma existência pequena, ao passo que a visão espiritualista não tem limites. É como se fosse o tamanho da Terra comparado com o tamanho do universo, que é um espaço sem fim. É como se a visão espiritualista fosse o oceano e a visão materialista fosse o navio que nele flutua. E o egoísmo são aquelas pessoas que agem de acordo com a sua própria conveniência. O mais importante é procurar saber o que devemos fazer para sermos do agrado de Deus. Qualquer pessoa de bom senso sabe o que desagrada a Deus é agir fora do caminho, mentir, fazer os outros sofrer, causar incômodo à sociedade. Contudo, atualmente existem muitas pessoas que não se importam com ninguém, achando que basta o próprio bem-estar e manifestam esse egoísmo na prática. Por se tratar de uma atitude das mais condenáveis, não há como estar no agrado de Deus. Tente agradecer a Deus por tudo que faz. Está no Alicerce do Paraíso, volume 4. Agora vamos aprender as consequências do afastamento dessas leis da natureza. São consequências em todas as áreas. O verdadeiro objetivo da religião é a concretização da verdade. Mas que é a verdade? A verdade é o próprio estado natural das coisas. A mente humana ainda é tão confusa que preciso insistir sobre um assunto tão óbvio. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, o pecado, é impossível negar que tudo contribui mais para a infelicidade do que para a felicidade do homem. Precisamos, pois, conhecer a razão de tais coisas. Tudo se baseia no fato de estarmos longe da verdade. Isso é evidente. O problema é que não temos consciência disso. Para você estudar um pouco mais, está na Concretização da Verdade, Alicerce do Paraíso,
volume 1, As Leis da Natureza. Então eu vou ler um trecho da Concretização da Verdade, que está no Alicerce do Paraíso, volume 1, onde Meixo Sama afirma, abre aspas, gostaria de dar uma explicação que todos compreendessem. O homem adoece porque se distancia da verdade e por motivo idêntico não consegue curar-se. Política errônea, má ideologia, aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso se deve também ao fato de o homem desviar-se da verdade. Tudo que desejamos logo se realizaria se estivéssemos de acordo com a verdade. Foi com esse propósito que Deus criou a sociedade humana. Eis porque não é difícil a formação de uma sociedade ideal, nem é impossível ser feliz. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre. Quando você se torna uma pessoa espiritualista, aquele que acredita no mundo invisível, como Meixo Sama relata na Formação do Mundo Novo, que está no Alicerce do Paraíso, volume 1, abre aspas, o homem tornou-se indiferente ao espírito, chegando a confundir ciência com civilização. Ele se ajoelha diante do trono da ciência e se satisfaz na sua condição de escravo. Este é o aspecto do mundo moderno. Por acaso, o homem não prova isso entregando nas mãos da ciência o que ele tem de mais precioso, que é a vida? Embora ela não consiga garantir a vida humana, os homens modernos não o percebem e continuam depositando-lhe cega confiança. Deus compadeceu-se dessa cegueira e está procurando orientar o homem através da nossa igreja, por meio da realidade. O Todo-Poderoso revela que a vida não pertence à matéria, que apenas ela é invisível aos olhos humanos, mas possui existência absoluta sob sua direção. Fecha aspas. E com isso, quando você ingressa na Igreja Messiânica, através do recebimento do Jorei e também da sua ministração, você aos poucos, sem mesmo você perceber, a sua mudança é visível, principalmente para a sua família. Você vai se tornando uma pessoa altruísta. É aquela pessoa que pensa e age em favor do próximo. E para reforçar, Meixo Sama nos orienta através do seu ensinamento, com o título Aura, que está no Alicerce do Paraíso, volume 4, abre aspas, na ocasião em que a pessoa pensa ou pratica o bem, surge-lhe o sentimento de satisfação na consciência, o qual se transforma em luz e soma-se ao seu corpo espiritual, aumentando-lhe assim a luminosidade. Ao contrário, o mal se transforma em máculas, que também se acrescentam às já existentes no corpo espiritual da pessoa. Ao mesmo tempo, quando se faz o bem, a gratidão ao beneficiado torna-se luz, e esta, através do elo espiritual, é transmitida para o praticante do bem, aumentando-lhe consequentemente a luz. Em contraposição, pensamentos de vingança, ódio, inveja, etc., transformam-se em máculas, que são transmitidas a outra pessoa pelo elo espiritual, somando-se às que ela já possui. Sendo assim, é importante que o homem pratique o bem, alegre o próximo e dele jamais receba pensamentos como os que mencionamos. Fecha aspas. Esse é um resumo do módulo 1 da missão do homem, que envolve a lei da natureza. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era, Atualidades.